momento em que eles estão tentando abrir o portal, não é o mesmo portal que a El abriu. Porque o portal que a El fecha é em novembro de 84. E esse que eles estão tentando abrir, no caso não tá aberto, eles estão tentando abrir, é em junho de 84. Então é meio confuso aí, eu não sei o que rolou, se tem alguma explicação por trás disso, mas eu acho que rolou um erro. Oi, tudo bem? Eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu vim aqui te contar a história de Stranger Things em ordem cronológica. Não só a história da quarta temporada, mas desde o início eu vou colocar fato por fato na ordem que cada um deles aconteceu e procurar juntamente com você se tem alguma ponta solta, se tem alguma parte da história que não faz sentido ou que não foi bem explicada. Então vem comigo conferir. Mas antes do vídeo começar, já te peço que por favor se inscreva aqui no canal, porque esse vídeo deu muito trabalho. Foi mais de uma semana reassistindo todos os episódios, construindo o roteiro e agora vindo aqui gravar pra vocês e trazendo o mais rápido possível pra que você consiga entender a ordem cronológica, a linha do tempo da história de Stranger Things. Lembrando que ainda vai ter mais uma temporada, mas eu vou estar te contando o que aconteceu até aqui e o que a gente conseguiu descobrir até este momento. Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo depois do encerramento da quarta temporada, então esse vídeo tá completinho com tudo que a gente tem hoje em dia disponível pra saber mais sobre essa história. Então é isso, já deixa teu like, tá bom? Não esquece e vamos lá descobrir se faz sentido mesmo ou se tem algumas pontas soltas nesse enredo. O primeiro evento que eu quero destacar aqui com vocês é a Segunda Guerra Mundial, que apesar de não ter uma interferência direta na série, né, na história da série, ela tem interferências indiretamente, como por exemplo o fato do Hopper ter ido pra guerra com 18 anos. Quando ele foi pra guerra, ele ficou na parte do corpo químico, que era onde eles misturavam um tipo de composto esse químico que era jogado em cima das plantações dos inimigos, né, pra que eles não conseguissem ali ter de onde plantar, se alimentar e afins. Só que esse composto que era misturado era totalmente tóxico e apesar dos chefes, né, os militares falaram que isso não afeta as pessoas, na verdade afetou sim. Alguns anos depois da guerra, os militares, né, os soldados que voltaram, que serviram na guerra, tentaram continuar a sua vida e construir suas famílias, só que isso ocorreu, né, a gravidez das esposas acabavam gerando em morte, né, ou o bebê nascia morto, ou então elas perdiam no útero mesmo. Então essas situações foram acontecendo, que foi o que gerou também mais lá pra frente a morte da filha do Hopper. Ela cresceu, né, teve uma vida normal, mas tinha muitos problemas de saúde e acabou morrendo, provavelmente decorrente dessa exposição do Hopper a esses elementos químicos totalmente tóxicos. Tá, mas por que é relevante saber da guerra se, por exemplo, a Sarah não faz tanta diferença na história? Mas é porque tem uma questão que talvez é uma teoria que os fãs têm pensado aí que pode ser uma possibilidade. A teoria fala que o Victor Creel, ele foi para a Segunda Guerra Mundial e talvez ele tenha tido contato com esses tóxicos também, gerando, né, mais lá pra frente algumas mutações no Harry. E é por isso que ele tem habilidades especiais. Mas em um outro vídeo eu venho aqui e trago um pouquinho mais dessa teoria. Ela é bem interessante e muitas pessoas podem se perguntar, Isa, mas o Harry não teria morrido se o pai dele fosse exposto a essas substâncias? Talvez, mas os bebês que eram mortos eram de soldados que estavam ali constantemente mexendo com aqueles, né, tóxicos, com aquele agente tóxico. Mas pode ser que o Victor Creel tenha tido só, tipo, um contato ali uma vez ou outra, não tenha sido algo tão constante e talvez isso explique por que o Harry não morreu e adquiriu habilidades especiais. Mas é só uma teoria e em outro vídeo a gente vem abordar isso, tá bom? Nossa história começa em 1959, 14 anos depois da guerra, que é quando o Victor Creel e a família se mudam para a nova casa deles, casa essa que foi o cenário da morte da família. Durante um mês as coisas foram perfeitas, segundo o próprio Victor Creel. Tudo aconteceu muito bem, eles estavam felizes, mas depois desse tempo algumas coisas começaram a atormentar eles e o Victor achava que era coisa de Satanás, era de Satã, eram coisas demoníacas que estavam assombrando eles. Então, animais mortos, ele tinha visões de um bebezinho chorando dentro do fogo. Então, muitas situações foram acontecendo e atormentando a família. Enquanto que o pai do Harry, né, que é o Victor, sentia que era algo de Satã e tudo mais, e admitia que o Harry era uma criança sensitiva, como ele mesmo disse, e sentia as coisas que estavam acontecendo, a mãe do Harry já pensava diferente. Achava que talvez a causa de tudo isso era o próprio Harry. Ela via situações estranhas e desconfiava do filho. Então ela entrou em contato com o Dr. Brenner, sim, o papa da Eleven,
e para poder entender o que estava acontecendo e fazer estudos, quem sabe, no Harry, né? E descobrir por que ele estava fazendo essas coisas, se realmente ele era a causa dessas coisas ruins que estavam acontecendo ali na casa. O problema é que, por medo do que iam fazer com ele, o Harry não esperou, né, algo acontecer. Ele resolveu agir e tentar ser liberto daquilo ali que ele vivia. Então é quando ele assassina a família. Como ele mesmo diz, ele não conhecia muito bem os limites dele, então ele acaba desmaiando, né, ficando muito mal, muito fraco, depois de tudo que acontece. Algumas pessoas até abrem uma observação aí, porque dizem que, ele não conseguiu matar o pai. Mas lá na frente ele disse que o pai dele foi preso da forma como ele planejou. Então, segundo o que ele mesmo conta, ele só queria matar a irmã e a mãe, e o pai deixaria vivo para que ele fosse condenado pela morte. E, enfim. Só que mais lá pra frente, quando o Victor conversa com a Nancy e com a Robin, ele fala que ele se concentrou numa música e quando ele voltou a si, ele encontrou os 2 filhos jogados no chão. Ele fala que a filha dele, a Alice, tava morta e o Harry tava desacordado, que ele entrou em coma e um tempo depois ele morreu. Então fica aí um pouquinho meio solto, né, porque a partir disso que o Victor fala, a Nancy deduz que talvez a música ajude a pessoa a ser salva, mas não é verdade, talvez, porque o Victor não sobrevive porque ele focou na música, ele sobrevive porque o Harry queria que ele sobrevivesse para que ele fosse o culpado da morte da família. Então fica aí essa questão que a gente fica muito sem entender, mas eu tenho uma teoria do que realmente salva as vítimas do Vecna. Então continua assistindo para você não perder. Um tempo depois, o Harry acorda e dá de cara com o Dr. Brenner. Ele queria tanto fugir do Brenner, mas infelizmente depois de tudo que acontece e do como é que ele entra, o Brenner acha ele e mesmo assim vai fazer os estudos nele. Então acabou que não deu em nada, sabe? Ele matar a família porque ele acabou parando nas mãos do Brenner. O Brenner tenta entender mais ou menos como funciona a mente dele e até mesmo controlar a mente dele, mas ele não consegue. E ele dá abertura a um novo programa, um programa que vai tentar, né, estudar a mente das pessoas, tentar controlar e tudo mais. E o Harry foi o precursor disso, né? Ele teve ideia de fazer isso a partir do que conheceu da história do Harry. A pesquisa que o Brenner começou a desenvolver, ela era uma pesquisa da CIA, ela era aprovada pela CIA. E se você pesquisar agora mesmo nas matérias do BBC e das maiores empresas, né, que vinculam notícias e tudo mais, os maiores jornais, você vai poder saber a história do MKUltra, que foi realmente um projeto, uma pesquisa que rolou, que essa pesquisa que o Brenner desenvolve, ela é referência a essa pesquisa que aconteceu na vida real, né, da CIA. Você pode estar pesquisando, eu vou deixar aqui um link na descrição falando um pouco sobre o que foi o MKUltra, mas basicamente depois da época da Segunda Guerra Mundial, alguns prisioneiros de guerra retornaram para os Estados Unidos, só que eles voltaram defendendo o comunismo. Então, por desespero da inteligência americana, eles resolvem fazer pesquisas no cérebro das pessoas e entender se eles passaram por algum tipo de lavagem cerebral, porque na cabeça deles não fazia sentido, né, americanos vindo e defendendo o comunismo e enfim. E aí eles acreditavam fielmente que essas pessoas tinham passado por algum tipo de lavagem cerebral ou de algum tipo de técnica psíquica, sabe, pra mudar a opinião deles e pra controlar eles mesmos. Então, essa pesquisa ela começou a ser desenvolvida para que eles pudessem tanto aprender a controlar a mente, quanto blindar, né, os seus cidadãos, os seus militares de passar por torturas psicológicas. Então, caso os seus soldados e as pessoas fossem passar por algum tipo de tortura psicológica e fossem tentar algo psíquico para poder extrair informações, eles não conseguiriam porque essas pessoas saberiam meio que proteger a mente, digamos assim. Eu tô explicando da forma aqui que eu entendi, tá? Mas você pode estar lendo a matéria, tá aqui embaixo na descrição, tem tudo lá certinho e são fontes confiáveis da BBC. E tá tudo certinho, tudo explicando como que funcionou, né, esse MKUltra, que foi um programa que foi desenvolvido pela CIA, realmente. Foi desenvolvido mais ou menos em 1950. E esse programa desenvolvido pelo Brenner, dentro da série, ele tem referência ao MKUltra, então é basicamente a mesma coisa. Eu vou ler aqui pra vocês agora o que a irmã da Terry Ives, que é a mãe da Eleven, fala sobre como que funcionava esse programa. Ela diz bem assim: nos experimentos desse programa, eles drogavam a Terry,
né, que é a mãe da Eleven, fazendo ela ficar naquele tanque. Sabe aquele tanque que a Eleven entrou quando ela abriu o portal, né, a primeira vez? Era naquele tanque, ela ficava naquele tanque, drogada, e só que naquela época ela não sabia que ela tava grávida, ela já tava grávida, mas não sabia. Então eles drogavam, né, as pessoas desse experimento e colocavam dentro daqueles tanques e iam fazendo testes e tudo mais. Então tem toda uma explicação e eu tô dando aqui uma resumida pra vocês, mas era basicamente isso. As pessoas que participavam desses testes e desse programa eram pessoas que tinham algum tipo de problema psiquiátrico, então geralmente eram pacientes psiquiátricos. O que que acontece? Isso, né, de que eram pacientes, né, na parte psiquiátrica, eu soube porque o MK Ultra funcionava desse jeito, então eu acredito que dentro do programa do Brenner também seja isso, até porque é uma referência ao MK Ultra. E aí o que importa pra mim é saber se realmente esse experimento do Brenner, ele é baseado no MK Ultra, e pra mim o que definiria isso, que encaixaria legal, é se o MK Ultra, ele foi finalizado depois do nascimento da Eleven, né? A mãe dela, né, enquanto tava passando pelo programa, tava grávida, então eu tava tentando encaixar pra ver se fazia sentido o experimento do Brenner ser uma referência ao MK Ultra. E olha o que eu descobri. A Eleven nasceu em 1971, não tem data exata, mas ela nasceu nesse ano. E segundo fontes que eu pesquisei, esse programa da CIA, né, do MK Ultra, ele finalizou em 1973. Então eu acredito sim que o experimento e todo esse programa que o Brenner desenvolve dentro da série é uma referência ao MK Ultra, que foi esse programa ultra secreto da CIA. Uma coisa que eu achei interessante é que pra mim poder descobrir em que ano que a Eleven nasceu, eu fiz uma pesquisa, né, tentando achar algumas fontes, e eu achei um site que tem todas as idades lá, mais ou menos a data de nascimento de cada um, então você pode estar conferindo aqui no link da descrição. Então, beleza, em 1971 a El nasce, e o Brenner leva ela, né, assim que ela nasce, leva ela embora, ela é dada como morta pra mãe, e aí a gente vê tudo indo se desenrolar, né, vem as outras crianças pro laboratório, e a El fica junto com a 8, né, com a 8, né, com a Kali, acho que é Kali o nome dela, dentro daquele quarto do arco-íris que a gente vê na visão que a El, vez ou outra, tem. Da mãe dela indo lá, e ela tá com a irmãzinha, aquela é a 8. Elas ficavam no mesmo quarto. Chega um momento em que a Terry vai até o laboratório pra tentar pegar a Eleven de volta, e acontece mais ou menos ali o que a gente vê na série. Ela chega lá, ela atira num cara pra conseguir entrar, ela consegue ver a Eleven, mas eles puxam ela e ela acaba não conseguindo recuperar a filha. Eles dão um choque muito forte nela. E eu não sei se foi depois disso ou foi em decorrência disso que ela acaba ficando daquele transe, né, falando 3 pra direita, 4 pra esquerda, respira, girassol. Ela fica falando aquelas coisas porque ela tá lembrando de quando ela teve a bebê, né, e aí o Brenner leva ela embora. Daí esse 3 pra direita, 4 pra esquerda é mais ou menos onde fica o quarto arco-íris, né, que é onde a Eleven tá. Então ela fica eternamente falando, né, ela fica eternamente nesse transe. E aí, quando a gente encontra, né, a 8, desculpa, gente, é porque eu tô acostumada a falar inglês, mas quando a gente descobre lá a história da 8, ela conta pra Eleven que em determinado momento elas estavam juntas ali, a Eleven é levada pra fazer testes e atividades e afins, e ela não volta mais. Então a 8 sente muita falta dela, acha estranho ela não ter voltado, mas alguma coisa acontece, ela reúne forças pra ir embora e ela consegue fugir. É isso que dizem a respeito dela, não aprofundam tanto essa história, não dizem exatamente como foi que ela fugiu. A gente só tem essa informação de que elas ficavam juntas no mesmo quarto, a Eleven saiu por algum motivo e a 8 fugiu, né? Reuniu forças, não sei de onde, mas fugiu ali do laboratório. Conforme o tempo vai passando, a Eleven vai aprendendo, né, e treinando e tentando desenvolver melhor suas habilidades. Depois de um tempo ela começa a interagir com o Henry, e eles vão conversando, ele vai ajudando ela, ele vai motivando ela, até que chega um momento em que ele conta pra Eleven se ela lembra de uma mulher que foi lá no laboratório, que procurou por ela, que ela tava no quarto na época que a 8 ainda tava lá, que a 8 ainda tava lá, se ela lembra dessa mulher. E ela fala que tem, né, uma lembrança, e ele fala que aquela é a mãe dela. E aí a Eleven fala, não,
a minha mãe tá morta, meu pai disse que ela morreu assim que eu nasci. E ele foi e fala pra ela que ele nem sempre conta verdades, que ele mente, né, que ele esconde muita coisa, e aí já começa meio que aquele climão. Lembrando que tudo isso a gente só sabe porque lá na 4ª temporada a Eleven entra num tipo de máquina que é a Nina, que faz ela reviver memórias, né? Reviver o passado dela. Então é por isso que a gente descobre tudo isso, só que eu tô te contando em ordem cronológica sobre tudo que aconteceu. E aí chega aquele momento em que o 2 e mais alguns atacam a Eleven, e depois disso o Henry fala pra ela que eles iam a matar, né? Eles estavam se organizando pra matar ela, e que o Brenner, o pai, sabia disso e que ele ia deixar porque ele tinha medo da Eleven e de tudo que ela podia fazer porque ela era muito forte. Nesse momento, ele, né, o Henry, convence a Eleven de fugir dali, sabe? De sair daquele lugar. Mas lembrando que até esse momento ela não sabe que ele é o número 1, ele apenas diz que conheceu o número 1, que ela lembra muito o número 1, mas ele ainda não havia se revelado pra ela. Eles têm ali aquela organização deles, ele pede pra Eleven ficar esperando, e nesse meio tempo ele vai e mata todos do laboratório. E esse massacre do laboratório ele acontece em 1979, 20 anos depois, né, do assassinato lá da família dele. Ele tem esse outro massacre, né, que no caso lá foi um assassinato da irmã e da mãe, e agora ele realiza esse massacre dentro do laboratório. A Eleven encontra com ele, vê tudo o que ele fez e confronta ele, e é quando ele revela que ele é o número 1. E aí eles têm aquela briga, ela manda ele pra dentro do mundo invertido, o Brenner acha ela e ela desmaia. Lembrando que esse momento em que houve um massacre é aquele momento que o Brenner tá com 10, né? Eles estão ali fazendo a atividade e aí eles começam a escutar gritos e afins. Mas a Eleven desmaia e quando ela acorda, né, já foi depois de um bom tempo que ela passou em coma. E quando ela acorda, ela não tinha mais as habilidades, nem mesmo tinha as lembranças, ela não lembrava de nada que havia acontecido. Então o Brenner começa a fazer testes e mais atividades para tentar ajudar a Eleven a recuperar as habilidades e, quem sabe, recuperar as memórias de tudo que aconteceu. Então eles vão fazendo ali atividades, ele usa a Eleven também para estar rastreando pessoas, né, mafiosos e afins, que eu nunca entendi exatamente quem que ele estava rastreando, mas provavelmente ele era pago para usar a Eleven para rastrear essas pessoas. Então eles faziam isso e durante todo esse tempo ele tava tentando usar a Eleven pra achar o número 1. Ele sempre teve, sabe, sentia que o número 1 tava por algum lugar, e algo que ele mesmo fala na 4ª temporada, ele sentia que o 1 tava em algum lugar e ele queria encontrar. Então ele usa a Eleven, né, em alguns experimentos, em algumas coisas, pra tentar achar o número 1, ver se ela consegue localizar, sentir ele ou algo assim. Durante esse período que a El tá nesses testes, tá tentando recuperar os poderes e tudo mais, o 1 tá no mundo invertido, né, ele tá explorando tudo. E lembrando que quando ele chegou no mundo invertido, o mundo invertido não era daquela forma, não era a Hawkins do mundo invertido, né, não tinha nada praticamente, sabe? Era tudo meio que um deserto bem grande e alguns monstros, e o 1 tá explorando tudo aquilo. Até que chega um momento em que o número 1 encontra com o Mind Flayer, o devorador de mentes. E ele percebe que aquele bicho, aquele monstro, poderia tornar ele um potencial predador, como ele fala. E ele meio que tem algum tipo de aliança com o Mind Flayer. Eu não entendi direito isso, se o Mind Flayer invade o corpo dele como ele geralmente faz. Eu sei que eles têm algum tipo de acordo. Só que pra ele poder fazer o que ele queria, que era dominar o mundo, né, e realmente estabelecer uma nova ordem no mundo, ele precisava que alguém abrisse os portais, porque ele não tinha como abrir. Até que chega um momento em que um dos testes que o Brenner faz com a Eleven acaba ocorrendo aquela situação em que a Eleven contata o Demogorgon e acaba abrindo o portal. 6 de novembro de 1983 começa a nossa primeira temporada, na qual a Eleven abre o portal e é o mesmo dia que também o Will some. Quando a Eleven abre o portal, o bicho, né, o Demogorgon e afim sai e acaba atacando todo mundo ali no laboratório, e ela consegue fugir por meio daquele tipo de... aquele duto de ar, não sei exatamente o que é aquilo, se é um cano, eu sei que ela consegue passar por ali, que mais lá na frente o professor acha, né, a etiqueta de roupa escolar lá, é por ali que ela passa, e ela foge do laboratório. Ao fim do primeiro episódio, o Will é levado, e tem algumas coisinhas que dá pra gente observar que talvez quem levou o Will não foi um Demogorgon, e sim o próprio Vecna. Isso mesmo. Assistindo, né, reassistindo, como eu falei, eu demorei bastante pra fazer esse vídeo, porque eu reassisti tudo desde o início.
E eu percebi que no momento em que o Will é levado, quando o monstro abre a porta, ele abre a trava, tipo, mentalmente. Eu vou colocar um vídeo pra vocês mais ou menos de como é. Em outros momentos, a Eleven faz isso também, né? Então eu acredito que naquele momento quem leva o Will não é o Demogorgon, e sim o Vecna. Mas isso daí é só teoria, né? A gente não teve nada comprovado. Outro momento que me faz acreditar que talvez seja sim o Vecna que levou o Will é o momento em que o Will se depara com uma criatura no meio da floresta, que pra mim parece muito o Vecna. Eu vou mostrar pra vocês. Enfim, gente, só uma teoria. Eu não sei se foi realmente ele e não tem fatos além disso comprovando, mas é só uma tese aí, bora ver se isso vai ser confirmado mais lá pra frente, né? Ninguém sabe. E os eventos da primeira temporada vão acontecendo, né? A El fala pro Mike que lembra do Will, que sabe que ele tá escondido no mundo invertido, que inclusive ele tá na casa dele, só que pro lado de baixo, né? Ele tá no mundo invertido e tá tentando se comunicar. Tem um momento em que a El consegue rastrear, né, meio que rastrear ali o sinal de rádio, consegue sintonizar com o Will, né, e eles conseguem escutar, ela e o Mike conseguem escutar o Will cantando Should I Stay or Should I Go? Should I Stay or Should I Go? Sabe aquela música? Que é a música favorita dele. Então aí entra mais uma vez o questionamento. Será que o Will tá usando isso pra não ser atacado pelo bicho? Tipo assim, será que realmente tem uma relação deles com a música? Será que a música consegue salvar eles de serem atacados? Tipo assim, é uma outra teoria que foi levantada aí na web e que talvez faça sentido, mas eu vou te contar daqui a pouquinho porque que pra mim não faz sentido que a música salva as pessoas. O Shepard, que é um rapaz que tá ali junto com o Brenner no laboratório, entra dentro do portal, né? Até então a gente não entende exatamente o que ele tá fazendo, mas hoje, depois de assistir tudo, eu acredito que ele foi a mando do Brenner pra tentar encontrar o Vecna. Só que ele acaba morrendo e quando puxam o cabo de volta, ele não tá mais lá, né? Ele está morto. Uma coisa que eu queria deixar aqui de observação é que algo que tem uma observação na quarta temporada de que toda vez que o Demogorgon aparece, ele abre um portal. E eu achei estranho porque lá na floresta, quando tem uma cena do Jonathan com a Nancy, ela cai num portal, ela entra num portal que é dentro meio que de uma árvore, sabe? E depois eu fiquei me perguntando, será que fecharam aquele portal? Será que aquele portal foi fechado? Será que quando a Eleven lá no final, né, da segunda temporada fecha o portal, aquele também é fechado ou ele fica aberto? Isso me deixou um pouquinho confusa, mas vamos continuar. No final da primeira temporada, Joyce e o Hopper entram dentro do mundo invertido pra salvar o Will, que já tava todo conectado, aqueles negócios, aquelas garras, sei lá o que era aquilo, e tava quase morto já. E já mais pro final, a Eleven luta contra um Demogorgon e some junto com ele. Vamos agora pra segunda temporada, e na segunda temporada a gente descobre que depois que a Eleven atacou ali o Demogorgon e tudo mais, ela acordou um tempo depois dentro do mundo invertido e ela sai por outra passagem, meio que uma fenda que tem assim na parede, e ela sai. Naquele momento em que ela derrota o Demogorgon, ela derrota dentro de uma sala. E quando ela sai do mundo invertido, ela sai meio que no corredor da escola. O que me faz questionar se ela abriu um outro portal ali naquele momento ou se ela só abriu uma fenda pra passar. E se ela abriu um portal, aquilo ali ficou aberto, tipo, o que rolou, sabe? Fiquei me perguntando a respeito disso, mas, sei lá, acho que não é algo tão relevante. O Will, ele tem espécies de flashes do mundo invertido, só que depois a gente descobre que não é como se ele tivesse memórias, e sim como se ele fosse teletransportado pra lá de vez em quando durante esses flashes, o que é muito estranho. No final da primeira temporada, ele até vomita um tipo de lesmazinha na pia, que mais lá pra frente o Dustin acha e adota como um cachorro e dá o nome pra esse bichinho de Dart. Depois o Dart vai crescendo e eles vão começando a perceber que tem algo estranho. Depois que a El sai da escola, ela vai na casa do Mike, vê que os policiais estão lá, né? Na verdade, as pessoas do governo estão lá na casa dele e ela vê que estão falando que ele tem que entregar ela porque ela oferece perigo pra família, então ela resolve fugir. No que ela foge, ela vai pra floresta, fica vivendo um tempo sozinha, até que depois de um tempo, ela vê o Hopper e decide pedir ajuda pra ele. O Hopper adota ela, leva ela pra dentro da cabana e eles ficam morando ali por muito e muito tempo, até que o Hopper consiga uma forma de garantir que a El possa viver em segurança, sem as pessoas irem atrás dela pra fazer testes e querer fazer estudos em cima dela, pra que ela possa ter uma vida normal. Mas pra isso ela precisa da ajuda do Dr. Sam Owens,
né? E aí ele não tá colaborando tanto. Ele tem um acordo com o Dr. Sam de que ele mantém as coisas do laboratório dentro do laboratório e o Hopper não abre a boca e não fala sobre tudo o que aconteceu. Só que o Hopper tenta também negociar com o Sam uma certidão de nascimento ou algo para que a Eleven seja uma pessoa normal e possa viver como uma pessoa normal. E é por isso que durante o período da série, basicamente, ela fica trancada dentro da cabana para que ela não saia, não seja vista por ninguém, até que seja seguro dela sair. O Will acaba parando no mundo invertido e o Mind Flyer entra dentro dele. E a gente tem depois lá, né, aquela cena do campinho em que aquele monte de treva preta, aqueles negócios, começam a entrar dentro dele e aquele momento é o confronto dele contra o Mind Flyer. A Elle descobre sobre a Terry e vai atrás dela, né, pra entender exatamente o que rolou. E o Will tá cada vez mais fechado, sabe, e mais estranho devido às ações do Mind Flyer no corpo dele. O Hopper começa a cavar uma parte ali da cidade pra entender o que estão acontecendo com as abóboras que estão ficando todas podres. Ele vai cavando lá até que ele descobre que tem tipo de túnel, sabe? Como se fossem vários buracos de minhoca, só que enormes. E ele estranha aquilo, só que quando ele começa a desbravar ali, ele percebe que é algo relacionado ao mundo invertido. Só que um dos bichos espirra algum tipo de substância nele e ele desmaia. E o Will acaba tendo uma visão de que ele tá em apuros, então ele avisa Joyce e eles vão até o local pra tentar resgatar o Hopper. Logo em seguida, algumas pessoas do governo, né, do governo no caso da parte ali do Dr. Sam, né, que sabe as coisas que rolam no laboratório, chegam lá pra tentar socorrer o Hopper e nisso eles começam a jogar fogo, né, nos bichos que tem lá embaixo, só que isso acaba afetando o Will, né, e aí eles descobrem que o Will tá conectado, né, como se eles tivessem uma memória de colmeia, alguma coisa assim que eu não sei explicar. Basicamente, é como se fosse um vírus e os hospedeiros em comum desse vírus se comunicam. Então tudo aquilo que tu fizer com um deles, o outro vai sentir. Então é por isso que eles não podem exterminar aquilo, porque vai afetar o Will e talvez ele morra. Depois de toda a situação que o Will é afetado por causa do fogo, ele acaba apagando e quando ele acorda, ele não se lembra do Hopper, nem do Dr. Sam, nem tampouco do Bob, o que é muito estranho. E eles começam a tentar descobrir o que eles podem fazer para poder conter o bicho que tá se alastrando por debaixo da terra e ao mesmo tempo tentar salvar o Will. O Will, amando do Mind Flyer, manda os cientistas para um tipo de emboscada. Ele fala que aquele local seria meio que o coração do monstro, sabe? Que se eles acertassem aquele local, o monstro iria morrer. Só que na verdade foi uma cilada e o Mike percebe isso e tenta alertar, mas é tarde demais, os cientistas são mortos. É importante destacar que o Steve, a Max, o Lucas e o Dustin estão numa espécie de confronto ali com os Demodogs. E aí no momento em que o Steve tá pra ser atacado, porque são vários deles, eles fogem. Nisso que eles fogem é quando eles estão indo em direção aonde os cientistas estão e é onde eles matam os cientistas. Corta a cena pra Callie juntamente com a Eleven, né, já depois do reencontro deles. Gente, eu tô resumindo muito. Se tu quer saber com detalhe tudo que acontece, tu vai ter que assistir, porque é uma série muito grande e realmente são muitos detalhes e muitos subtramas. Mas a Callie basicamente ensina a Eleven a canalizar a raiva dela pra que ela consiga desenvolver, né, consiga usar bem as habilidades. Depois da situação dos cientistas, o Mike percebe que o Will é um espião. Então, aonde quer que eles estejam e o Will saiba, ele vai avisar pros outros hospedeiros, né, pros outros amigos, digamos assim, pros outros Demodogs, pros outros monstros, né, porque eles estão todos conectados. Então eles descobrem que eles têm que apagar o Will e o Will não pode saber onde ele tá pra que eles possam ficar em segurança. Eles levam o Will pra dentro do depósito, se eu não me engano, e deixam tudo com lona preta, deixam tudo bem escuro pro Will não saber onde ele tá. Que aos poucos eles vão tentando se comunicar com o Will e tentando entender o que tá acontecendo. E aí eles vão citando memórias felizes pra tentar se conectar com o Will e tentar fazer o Will falar alguma coisa. E é quando o Will começa a se conectar por código Morse. E aí vem a minha teoria de que talvez o que salva lá na frente do Vecna não é a música, e sim são as memórias boas. Pode ver que quando a Max vai, né, realmente fugir, ela fica tendo flashes de coisas boas da vida dela, coisas, né, momentos em que ela era muito, muito feliz. Então, eu realmente acredito que o que te liberta não é a música, mas é aquilo que a música desperta em ti, que é lembrar dos bons momentos da tua vida, sabe? Lembrar daquilo que te faz feliz, daquilo que te motiva. E o que me faz acreditar nisso também é porque a Eleven, quando é pra combater o Vecna mais lá pra frente, ela consegue força depois que o Mike fala todas aquelas coisas pra ela, fala que ama ela, que confia nela, que ela é a heroína e que ele tá ali. É dali que ela tira força.
Então eu realmente acredito, com base nessas coisas, de que o que te salva não é a música, e sim as memórias boas, os momentos que te deixam feliz. Voltando pra nossa ordem cronológica, o Will se comunica por código Morse, eles decifram e o Will tá falando que ele tá ali, né? Que ele tá presente, que ele não morreu, que ele é o Will ali dentro daquele corpo. Eles chegam à conclusão de que eles precisam fechar o portal pra poder matar o bicho. Só que vocês lembram do que eu falei da questão da entendimento de colmeia, alguma coisa assim? Todos eles se comunicam. Então, se você fechar o portal, você fecha a fonte de vida deles. Logo, todos os hospedeiros morrem. E o Will é um hospedeiro, né, do Mind Flayer. Então, a Joyce, o Jonathan e a Nancy vão pra um lugar afastado, onde o Will não sabe onde é que é. Né, ele vai até dormindo para que ele não possa saber para onde eles estão indo, e lá eles vão tirar o Mind Flayer do corpo do Will, aumentando bastante a temperatura e deixando o local bem quente, porque o Will sempre falou que o bicho gosta muito de frio. Então, se você torna o hospedeiro, né, inabitável, o bicho, né, o vírus sai. Durante isso, o Hopper e a Eleven vão pro laboratório para tentar fechar o portal. Mike, Max, Lucas e Steve decidem ir, então, pra parte lá do central lá da cidade, né, onde eles acreditam ser aqueles buracos de minhoca que eu já tinha falado pra vocês. E aí o que acontece é que os meninos, né, o Steve e Trupe, eu vou falar assim porque é mais fácil do que ter que ficar citando os nomes de quem tava, mas o Steve e a Trupezinha ali, eles tacam fogo lá naqueles tubos, né, naqueles negócios, naquela parte lá do buraco de minhoca, que eu não sei explicar direito. E durante esse momento a Joyce aumenta bastante a temperatura, então o Mind Flayer sai do corpo do Will e eles avisam o Hopper que pode fechar o portal porque o Will já tá livre. Então a El fecha o portal. E aí a gente acha que, uou, tudo encerrou, tudo certo. Mas vamos lá que agora começa uma parte que eu acho que tem um certo erro de roteiro. Mas antes disso, vamos fazer uma pausa porque esse vídeo tá muito grande. Então já se inscreve aqui no canal, se tu ainda não é inscrito, se inscreve aqui, por favor. Deu muito trabalho, mas eu tô amando fazer esse vídeo. Então me dá uma força aqui, se inscreve no canal, já deixa teu like e compartilha esse vídeo, né, com os teus amigos que gostam de Stranger Things e pra poder acompanhar, né, a linha temporal dos fatos de Stranger Things. Um pouco antes de partir para a próxima temporada, eu queria deixar claro que o Sam finalmente consegue, o Dr. Sam consegue uma certidão de nascimento, e agora a Eleven é Jane Hopper. E depois, lá no finalzinho da série, né, da segunda temporada, aparece a imagem do mundo invertido e aparece um Mind Flayer bem grandão por cima, assim, do colégio. E agora vamos para a terceira temporada, que tem um início ali que eu acho que foi uma falha no roteiro, mas talvez tenha alguma explicação, mas eu vou te explicar por que eu acho que foi um erro. A terceira temporada de Stranger Things se passa em junho de 1985. Só que no início da terceira temporada, aparece os russos tentando abrir o portal, tentando abrir aquele portal. Só que a data que aparece lá pra gente é 28 de junho de 1984. A segunda temporada de Stranger Things se passa em novembro de 1984. Então, esse momento em que eles estão tentando abrir o portal não é o mesmo portal que a El abriu. Porque o portal que a El fecha é em novembro de 84. E esse que eles estão tentando abrir, no caso não tá aberto, eles estão tentando abrir, é em junho de 84. Então é meio confuso aí, eu não sei o que rolou, se tem alguma explicação por trás disso, mas eu acho que rolou um erro. E aí, depois da primeira tentativa de abrir o portal, que é em 84, em junho de 84, eles falam pro Alexei que ele tem 1 ano pra conseguir, né, pra tentar de novo abrir esse portal. Que aí sim vai passar pra junho de 85, que é quando se passa a terceira temporada. Então, tem algum erro aí, ou então, por que quem... Sabe, o que rolou, sabe? Tem muita confusão e eu vou te explicar por que eu acho que é um erro no roteiro, porque tem mais um argumento lá na frente que eu acredito que o pessoal do roteiro tenha meio que se perdido. Na terceira temporada, a gente tem toda lá a introdução e o Will, ele começa a se sentir estranho, começa a sentir, né, arrepiando na nuca, que é quando ele sente a presença do bicho. E aí, vamos pulando algumas cenas, a Joyce vê ali os imãs, né, caindo, né, da geladeira, do trabalho dela, e ela começa a achar aquilo estranho. Então ela vai conversar com o professor dos meninos pra entender o que pode estar ocasionando aquilo. E ele falou que o que pode estar ocasionando é algum tipo de máquina, né, que esteja puxando muita energia. A Joyce conta pro Hopper e eles começam a investigar. E eles descobrem que tem um cara, né, que é lá uma das pessoas que é responsável pelo shopping, que trabalha no shopping, que eles estão comprando várias terras. E aí eles acham estranho, por que eles estão comprando essas terras? E aí eles começam a investigar e descobrem que essas terras são todas próximas
de uma hidrelétrica, eu acho que é isso, sabe? De fontes de energia. E eles começam a investigar. Em um desses locais que eles vão investigar, inclusive, eles vão no laboratório, né, pra ver se o portal realmente tá fechado, e a Eleven fechou o portal, porque a suspeita da Joyce é que talvez o portal não estivesse fechado realmente, e o que tivesse causando problema no campo magnético era o portal. Mas eles vão até o laboratório e se certificam de que o portal realmente está fechado, inclusive foi fechado com concreto. Então isso prova que aquele outro portal também, que os russos estão tentando abrir, não é o portal que a Eleven fechou, né? É um portal diferente. Só que essa é a questão, de onde veio esse portal? Mas vamos lá, eles começam a investigar algumas propriedades e eles descobrem, né, em uma delas, eles conhecem o Alexei, ele tá lá ajeitando uma máquina, uma espécie de máquina, e aí entra todo um conflito, e eles sequestram o Alexei. Basicamente é isso. A Nancy e o Jonathan vão apurar uns fatos lá, eles estão trabalhando numa espécie de jornal, daí eles vão apurar uns fatos e tem uns bichos, né, uns ratos que estão comendo produtos de limpeza, estão roubando dos locais, e eles vão investigar isso mais ou menos. E mais lá pra frente eles descobrem que aquilo ali era obra do Mind Flayer, do Devorador de Mentes. E eles descobrem que talvez esteja sendo formado um exército, né, de pessoas com a mente devorada. Como que funciona as pessoas com a mente devorada? O Will explicou que o Mind Flayer, o Devorador de Mentes, devora a mente delas e toma controle sobre elas. Então as atitudes passam a ser, né, aquilo que o Mind Flayer manda eles fazerem. E o Will fala, né, eles começam a suspeitar que o Billy teve a mente devorada. Quando eles começam a observar o Billy e tudo mais, a Max fala que tá tudo bem, tipo, que não aparenta algo de errado. Mas o Will fala que quando tu tem a mente devorada pelo Mind Flayer, não necessariamente tu fica 100% do tempo obedecendo a ele. Tu consegue, né, viver normalmente, mas quando tu é ativado, tu não responde por si, tu responde por aquilo que o Mind Flayer tá mandando tu fazer. E aí tem um momento lá em que a Elle é atacada, né, pelo bicho lá do Mind Flayer e afins, e uma parte dele meio que morde assim, segura a perna dela e entra, algumas partículazinhas entram dentro da perna dela. Mais lá pra frente ela começa a sentir muita dor na perna e ela tira aquele bicho de dentro. O Jonathan faz um corte na perna dela e ela tira o bicho de dentro. No que ela tira, né, o bichinho vai embora e tal, até o Hopper pisa nele. Só que naquele momento ali, eu acredito que seja um momento em que a Elle tenha os poderes dela sugados. Porque o Vecna fala pra ela mais lá pra frente que naquele momento ele fez tudo aquilo contra ela, né? Quando tem um momento da Eleven com o Billy, que ele fala, né, nós fizemos tudo isso, todo esse trabalho, todo esse esforço pra você, contra os seus amigos e tudo mais. Então talvez naquele momento em que aquele bichinho entrou dentro da perna da Eleven e tal, ele sugou os poderes dela. É por isso que depois ela não tem poderes e não consegue mais usar as habilidades dela. Entra, né, na perna dela e tal, ele suga realmente os poderes, né? Isso explica por que lá na quarta temporada o Vecna consegue abrir os portais. É porque agora ele detém de parte do poder da Eleven. Outro indício que eu tô falando pra vocês, que talvez o que salva não é a música e sim as memórias. Tem um momento ali que o Billy vai entregar a Eleven pro Devorador de Mentes e ela começa a falar pra ele de uma memória que ela viu dele, né? Uma memória feliz dele com a mãe dele, e ela começa a falar um monte de coisa. E o Billy se sacrifica pela Eleven, né? Ele se sacrifica. E aí que eu acho que, tipo, essa ação de se sacrificar, logicamente, não foi o Mind Flayer, foi o Billy, né? E eu acho que nesse momento ele meio que se libertou. Ele teve consciência daquilo que ele tava falando. Mas pra isso, ela precisou lembrar pra ele de memórias felizes, né? Uma lembrança muito forte, muito feliz dele. Então, é aí que tá, gente, entendeu? Eu acho que não é a música que liberta, e sim as memórias. Em conversa com o Alexei, né, a Joyce, o Hopper, o Murray e o Alexei conversando, o Alexei fala, o Alexei é aquele russo, né,
ele fala que essa máquina é pra tentar abrir o portal e que eles já tentaram fazer isso na Rússia, só que nunca deu certo. Só que eis a questão, ele fala pra Joyce que esse buraco, esse portal que eles estavam tentando abrir, já estava aberto, já foi aberto algum dia e eles só estavam tentando abrir de novo. Ele já tinha sido aberto, só que como ele foi fechado, ele ainda tinha meio que uma fenda, ele ainda estava se recuperando, então daria pra furar. Só que quem abriu esse portal antes, entendeu? Essa que é a questão. Ele fala que esse portal já havia sido aberto, né, numa outra época. Só que quem abriu isso não foi a Eleven, né? Pelo que a gente sabe, ela só abriu aquele portal lá do laboratório, que inclusive está fechado com concreto. Então quem foi que abriu e fechou depois esse portal? O que foi que aconteceu, sabe? Isso bugou muito a minha cabeça e eu tentei pensar numa explicação, mas eu não consegui. Outra coisa, na 4ª temporada a gente vê que os russos, né, tem vários bichos lá no lugar deles, né, lá na prisão deles. Eles têm Demogorgon, eles têm Demodog, eles têm uma parte lá do Mind Flayer, né, aquela sombra, aquele negócio. Como que eles conseguiram aquilo? Porque durante a 3ª temporada eles não conseguiram abrir o portal. Eles estavam o tempo todo alimentando a máquina com aqueles líquidos verdes, né, que o Dustin e a Erika acham lá naquele depósito. Mas como foi que eles conseguiram pegar aqueles bichos? Como que eles pegaram se eles nunca chegaram a abrir realmente o portal? Eles estavam tentando penetrar, mas não estava aberto. Então isso não encaixou muito bem na minha cabeça. Eu não sei se eu tô esquecendo de alguma coisa, mas não encaixou, não sei em que momento que isso deu certo e quem foi que abriu antes esse portal, porque esse portal ficava no shopping. Quem foi que abriu, entendeu? E fechou, pra agora eles tentarem abrir de novo. Então isso não encaixa muito na minha cabeça, eu realmente não sei. 21 de março de 1986 começa a 4ª temporada da nossa série querida. A Eleven, o Will, o Jonathan e a Joyce estão morando em Lenora, eu acho que é assim o local que eles estão morando. E aí a gente conhece os personagens novos, que são o Argyle, não sei falar o nome dele, né, que é o amigo do Jonathan, que usa, né? E a gente conhece também a Chrissy e o Ed. A Chrissy tá passando por um momento difícil, tá bem atormentada e ela decide comprar drogas com o Ed. Só que quando ela vai na casa dele, no final do primeiro episódio, ela é morta, né, pelo Vecna. Mas até então a gente não sabe o nome, não sabe nada disso, mas ela é morta ali naquele momento dentro do trailer do Ed. E aí o Dustin e a Max vão pro trabalho da Robin e do Steve pra tentar entrar em contato, né, com os amigos do Ed, pra tentar descobrir aonde que o Ed tá. Então eles começam a ligar pra várias pessoas e ninguém sabe informar. Até que eles têm a ideia de puxar lá no cadastro da locadora, né, o endereço do Rick Noia, que é um dos amigos do Ed, né, amigo. E aí eles acham o endereço e decidem ir até lá. Durante esse meio tempo, a Joyce recebe uma boneca russa e ela acha super estranho, tipo, o que é isso? Ela quebra a boneca a mando do Murray e eles descobrem um papel, um bilhete de alguém e daqui a pouco a gente volta pra essa história. Os policiais começam a investigar a morte da Chrissy e lógico que o primeiro suspeito é o Ed. Só que como é uma morte muito atípica, né, um maxilar, mandíbula, sei lá, quebrado, os braços e tal, eles começam a achar aquilo ali muito bizarro e chamam reforços, né, eu não sei exatamente dizer agora se é do governo, se é de uma operação especial. Eu sei que chega um comandante, que ele é um tenente-coronel, e não demora muito pra ele começar a suspeitar da Eleven e achar que ela é a responsável pelas mortes. Nesse meio tempo, a Nancy tá investigando e tentando fazer uma reportagem sobre a morte da Chrissy, né, pra tentar ter um furo de reportagem, e aí ela vai juntamente com um amigo dela, o Fred, né, pro local lá onde ocorreu e eles tentam investigar. Só que durante aquele período, a Nancy conversa com o tio do Ed, e ele fala que sabe exatamente quem fez aquilo e que não foi o sobrinho dele, e sim o Victor Creel. Nesse meio tempo, a Eleven acerta a cara da Angela com patins, e eu adoro essa cena. Mas enfim, gente, pra vocês verem o quanto que as coisas vão acontecendo tudo ao mesmo tempo. E é até difícil de falar, escrever tudo o que aconteceu aqui, porque eu tô com um roteirozinho aqui. Escrever tudo o que aconteceu foi muito difícil, gente, porque é muita coisa. É a minha temporada favorita, porque as coisas vão acontecendo, sabe? Apesar de manter o suspense, né, manter ali o mistério, eu acho que as coisas vão acontecendo, sabe? Tem muita ação o tempo todo. Então, a Eleven acerta a Angela com patins e um pouco depois ela é presa. O Dustin, a Max, a Robin e o Steve encontram o Ed e perguntam nele o que foi que aconteceu. Depois do relato dele, o Dustin conta pra ele as coisas do mundo invertido, tudo como funciona e tudo mais. E aí eles começam a avaliar o ataque, né, que a Chrissy sofreu. E eles chegam, né, supõem que talvez seja o Vecna, né, que é um personagem do jogo D&D. Lembrando que o jogo, né, que é Dungeons and Dragons, eu acredito que seja esse o nome,
ele tem muita referência à vida deles em Hawkins, né? Então, o personagem que mais se parece ali com aquele ataque é o Vecna, né? Então, eles acreditam que a pessoa que vai ser morta pelo Vecna é amaldiçoada. Então, tem a maldição do Vecna. O Fred acaba sendo assassinado e um pouco depois o Steve, a Robin, a Max e o Dusty encontram a Nancy e explicam tudo o que tá acontecendo. Quando eles explicam isso, a Nancy explica que o Fred, desde que chegou naquele local, tava agindo um pouco estranho, sabe? Ele tava com um comportamento estranho. E a Max fala que a Chrissy também tava com um comportamento estranho quando tinha esbarrado com ela. Só que ela sabia também que a Chrissy ia lá pra terapeuta da escola, que era a mesma terapeuta que a Max ia. Então eles decidem roubar os arquivos da terapeuta e descobrir se a Nancy falou alguma coisa a respeito. Chegando lá no local para roubar os documentos, eles descobrem que o Fred, ele também era paciente dessa terapeuta, e aí eles começam a ver sintomas em comum. E eles percebem que talvez, né, essa maldição do Vecna, né, ela se propaga, ela se mostra com aqueles sintomas. E a Max percebe que ela tem aqueles sintomas e talvez ela seja a próxima vítima. Enquanto eles estão lá nesse período, né, buscando arquivos e tudo mais, roubando lá da terapeuta, a Nancy e a Robin vão atrás de informações sobre o Victor Creel, que é uma teoria que a Nancy tem de que talvez o Victor Creel tenha participação nessa situação. Quando eles chegam lá, elas começam a mexer em vários artigos de jornal e tudo mais, e elas veem, né, aquilo que o Victor Creel declara como se fosse um ataque demoníaco e tudo mais, e aí é que elas têm a ideia de visitar o Victor Creel na ala psiquiátrica que ele tá internado no hospital psiquiátrico. Nesse meio tempo, o Sam impede a prisão da Elle, né, e leva ela pra um café, pra um local lá, e conversa com ela, fala que os amigos de Hawkins estão em perigo e que ela precisa, né, eles precisam dela, só que pra isso eles precisam recuperar os poderes, né, e aí ele sugere que ela participe do programa Nina, né, que é uma invenção lá do Dr. Sam, e ele sugere que ela vá pra esse negócio pra que ela consiga recuperar os poderes. Mas que se ela não quiser, tá tudo bem, ele vai respeitar e vai levar ela pra casa. Só que ela entende que ela precisa ajudar os amigos e aceita. O Dr. Sam manda alguns agentes, 2 agentes pra ser mais específica, pra casa da Joyce, onde tá o Mike, o Will, o Jonathan, né? E coloca eles lá pra eles serem protegidos caso alguém vá atrás deles, principalmente o comandante, porque o comandante que acha, né, o tenente-coronel que acha que a Eleven é a responsável pelas mortes, ela foi na casa do Dr. Sam pra tentar achar evidências de que talvez ele soubesse onde ela tá. Então era lógico que talvez ele fosse tentar chegar na casa da Joyce pra tentar ir atrás dela, sabendo que ela morava lá. Acaba acontecendo um tiroteio justamente desses homens mandados pelo comandante. Os 2 agentes, né, tentam defender os meninos. Um deles é morto e o outro, né, a gente acredita que tinha morrido também, mas depois ele, né, aparece outras vezes sendo torturado pra poder falar a localização da Eleven. Antes da morte desse agente que tava com o Mike, com o Jonathan e com o Will, toda vez eu esqueço do Will, tadinho. Esse agente que tava com eles entrega pra eles uma caneta. Dentro dessa caneta tem um número de telefone. Quando eles ligam pra esse número, não dá em lugar nenhum. Não é exatamente um número de alguém, e sim um computador. Então eles decidem ir até a Suzy pra Suzy ajudar eles a rastrear o ID desse computador e saber onde que tá essa localização, porque eles sabem que é pra lá que eles têm que ir e é lá que a Eleven tá. Nancy e Robin finalmente estão cara a cara com o Victor Creel e perguntam pra ele o que foi que aconteceu naquela noite. Ele conta toda aquela história que eu já contei pra vocês lá, né, lá no início, né, de tudo que acontece, só que na versão do Victor Creel, ele acredita que a casa realmente, né, tudo aquilo que aconteceu foi realmente um evento demoníaco, né, então que eles eram atormentados e enfim. Agora chega a cena em que a Max lê aquela carta pro Billy, né? E aí vem uma questão, gente, as outras cartas? Será que elas vão ser lidas em algum momento? Tipo, eu fiquei bem curiosa pra saber o que ela escreveu pros meninos. Mas enfim, voltando à história, ela lê a carta pro Billy e logo ela é atacada. O Dusty entra em contato com a Nancy pelo rádio e pergunta o que eles podem fazer. E ela fala que a música, né, pode ser uma chave, pode ser o que salve ela, porque o Victor Creel fala que se concentrou na música, né, e quando ele voltou pra si, os filhos já estavam mortos. E é isso que os meninos fazem, colocam a música, né, pra Max escutar, começa a Run Up the Hill, daquela cena maravilhosa, que só não é a cena mais linda visualmente pra mim, porque a cena em que a Nancy atira no Vecna, pra mim, é a cena mais linda, visualmente falando, da temporada e da história de Stranger Things. E, enfim, acontece essa cena linda da Max correndo lá, né, fugindo ali daquela situação. Só que um pouco depois a Max fala que de certa forma ela sente como se o Vecna não quisesse que ela ficasse ali, meio que como se ele tivesse deixado ela escapar.
Então é aí que eu digo pra vocês que tem alguma coisa faltando, alguma ponta solta nesse negócio de que a música salva. Eu realmente acredito que o que salva, o que te dá força não é a música, mas sim as recordações que a música te traz, sabe? As memórias felizes da tua vida. Então fica aí esse parêntese. A Max faz alguns desenhos e a Nancy logo reconhece o vitral, né, da porta, e ela se toca que é a casa do Victor Creel. Então eles vão até a casa dele pra poder investigar e ver se eles têm mais respostas lá dentro. Durante esse período que eles vão lá na casa do Victor Creel, a Max, ela reconhece o relógio, né, que tá lá. Então ela percebe que é o mesmo relógio que aparece nas visões. E aí eles descobrem que é o relógio de dentro da casa do Victor Creel. E vão andando por ali até que eles, né, têm a ideia de desligar as lanternas pra tentar captar, né, a luz, né, captar a energia. E eles descobrem que tem um ponto em que tem aquele pico de energia e eles meio que deduzem que aquele lugar é onde o Vecna tá, só que no mundo invertido. E aí acaba que as coisas estouram, né, as lanternas estouram e a cena, né, vai acontecendo paralelamente ali a morte do Patrick, né, que tava no lago com o Jason e com o Ed, né, que nesse meio tempo... Eu não vou citar muito o Jason aqui porque eu odeio ele, mas basicamente o Jason, né, acha que tudo é demoníaco e o Ed é o demônio em pessoa porque ele conseguiu os poderes do demônio. Enfim, gente, eu não vou falar desse babaca aqui, mas basicamente é esse momento, né, em que o Patrick morre, onde tem aquele ápice, né, de energia. Durante todo esse período a Eleven tá lá e eu não vou me resumir muito a Eleven porque realmente não acontece... As coisas que acontecem ali naquele período, né, que a Eleven tá ali é porque a Nina, né, que é a máquina que ela entra, é uma máquina que faz ela reviver, né, e rever tudo que aconteceu. Então ela consegue recuperar a memória. É lá que ela descobre que depois do ataque ela perdeu a memória, é lá que ela descobre tudo. Tudo aquilo que eu contei lá no início do vídeo pra vocês é o que a El descobre quando ela tá no projeto Nina. Então é por isso que eu não vou me atentar a tá falando tanto as coisas que acontecem, mas a partir do momento em que ela sair do projeto Nina, eu volto a falar dela. Mas tudo que aconteceu lá dentro eu já expliquei pra vocês e expliquei lá no início do vídeo, tá bom? Durante esse período na cadeia, o Hope e alguns amigos estão se preparando, né? Estão tendo um tipo de jantar. E aí eles descobrem que eles vão ser jogados pra lutar contra um bicho, né? O Hopper logo se toca, que é um Demogorgon, e ele fala que eles não estão sendo preparados pra lutar. E sim, eles estão sendo alimentados pra eles serem o alimento, né, do bicho e tudo mais. E tem todo aquele dilema, a Joyce tentando chegar pra salvar ele, mas eu não vou me ater muito a isso. Realmente, nossa, deu um pico de energia aqui, vai que não é você, que horror. Mas enfim, eu não vou me atentar tanto a essas coisas, porque eu realmente é o que constrói a história ali, tá? Então eu vou focar nas coisas mais importantes, até porque já temos 1h12 de vídeo pra vocês aqui. Eu não sei se no corte vai ficar um pouco menos, provavelmente. Mas já tem bastante tempo e eu tô tentando resumir pra vocês. Tem aquele momento em que o Steve, né, pula no lago, porque eles descobrem que o portal, né, fica ali no lago. Depois daquela cena em que o Ed pede ajuda deles, né, depois da morte do Patrick, o Ed corre pra se esconder naquela pedra grandona. E quando é pra eles chegarem lá, a bússola do Dustin tá louca, né, e aí ele percebe que talvez seja porque algum portal está próximo. E é quando eles chegam lá no lago e descobrem que tem um portal lá. O Steve pula lá dentro, acaba sendo puxado pra dentro do portal, o resto do pessoal pula também, aquela cena que vocês já conhecem. Só que durante esse momento em que eles estão ali, né, dentro no Upside Down mesmo, né, no mundo invertido, a Max, o Lucas e o Dustin tentam despistar a polícia e acabam sendo capturados e levados pra casa. Nisso, a Max vai dar o depoimento dela, de como as coisas aconteceram. Eles começam a interrogar separadamente cada um deles. E nesse momento tem uma conversa muito importante do Lucas com o Dustin e com a Erika. O Lucas tá falando pra eles que o Vecna, né, talvez... Na verdade, o Vecna abre portais, né? Assim como a El também abriu. Ele tem esse poder de abrir portais. Só que por que ele tá querendo abrir esses portais? Talvez para poder dominar o mundo. E isso é algo, né, que é a vontade do Mind Flayer, né? A vontade do Devorador de Mentes. Então, talvez, né, na teoria do Dustin, que tá certa, basicamente os Demogorgons, os Demodogs, eles são como se fossem soldados do Mind Flayer, que é o Devorador de Mentes. E o Vecna é como se fosse um general 5 estrelas, sabe? Alguém numa patente mais alta, sabe? E que serve ao Devorador de Mentes e trabalha pro Devorador de Mentes tentando dominar o mundo e escravizar as pessoas, e enfim. Quando é pra eles fugirem ali, né, do Upside Down, eles vão até o trailer do Ed e passam por aquele portal que foi aberto quando a Chrissy foi morta. Só que ali a Nancy não consegue passar porque o Vecna pega ela e mostra várias coisas e pede que ela fale pra Eleven tudo aquilo que ela viu.
Vamos abrir um parêntese muito importante aqui. Esse momento em que a Nancy fala as coisas que ela viu, são coisas assim que nem tudo aconteceu. Ela fala que ela vê, né, as rachaduras, vê os quatro portais se ligando e abrindo aquelas rachaduras. Ela fala que ela vê uma criatura enorme e outras pequenas invadindo as casas. Ela diz que ela vê também a família dela morta. Então, assim, são coisas que não aconteceram na 4ª temporada e que o meu palpite é que vão acontecer na 5ª. O comandante, né, aquele tenente-coronel, ele chega lá na Nina, vai invadindo tudo. Nina é onde a Eleven tá, né, lá naquele laboratório secreto lá. Ele chega lá, vai destruindo tudo, tenta achar a Eleven. Eles tentam matar ela, mas ela acaba conseguindo se sair dali e logo os meninos chegam, né, o Mike, o Will, o Argyle e o Will chegam pra resgatar ela e fogem dali, né, depois ela já ter matado ali a galera que tava por ali. Ela só não matou o comandante, né, que o comandante consegue sair com vida dali depois, mas enfim, ela conseguiu fugir ali do Projeto Nina. E aí as coisas vão se encaminhando pro final, né, a Nancy e o pessoal que tá ali com ela começam a bolar um plano no qual a Max, o Lucas e a Erica vão tentar atrair o Vecna pra tentar atacar a Max. Então eles vão ficar ali na casa do Victor Creel pra que ela seja atacada ali. Durante isso, né, a Erica vai avisar pra Nancy, pro Steve e pra Robin, porque aí eles, durante o período em que o Vecna estiver em transe, que foi uma teoria do Dustin, que quando a Eleven vai fazer alguma coisa, ela precisa entrar em transe. E talvez o Vecna seja da mesma forma. Então, enquanto ele estiver ocupado em transe e a mente dele estiver focada em matar a Max, eles podem atingir o corpo físico dele. Então, a Nancy, o Steve e a Robin tacariam fogo nele. Pra que eles conseguissem tacar fogo no Vecna, eles precisavam despistar os morcegos, né? Aqueles bichos que atacaram o Steve lá naquele momento em que ele entra, né, pelo portal. Então, essa responsabilidade fica pro Dustin e pro Ed, que atraem os morcegos, tocando uma bela de uma música que eu queria tanto que fosse The Final Countdown, mas não foi. E mesmo assim a cena foi muito linda e, enfim, eles atraem eles com a música. Tudo isso acontece e eu já vou finalizando aqui porque provavelmente você assistiu. E aí chega aquele momento em que o Vecna tá na mente da Max, mas a Eleven entra na mente da Max lá de Lenora, né? Eles decidem fazer aquela piscina, né, de sal e afins, que é o que ajuda ela a entrar na imersão e consegue fazer ela usar os poderes, né, com uma potência maior e tudo mais. E aí ela consegue entrar na mente da Max e consegue lutar contra o Vecna. Só que tem um momento ali que ela meio que perde e o Vecna começa a atacar a Max, né, ela começa a se quebrar e tudo mais. E aí chega um dos momentos mais lindos pra mim. O momento que eu achei um dos mais lindos é aquele momento que o Mike começa a falar várias coisas pra Eleven, que ama ela, que acredita nela, que ela é uma heroína. Ele começa a falar tudo aquilo e ela tira força dali pra poder lutar contra o Vecna. Mais um ponto pra minha teoria de que a música não salva, e sim os momentos bons e as coisas boas da vida. E aí ela consegue ali, né, meio que lutar contra o Vecna. E durante esse momento em que ele, né, dá uma enfraquecida, eles tacam fogo, né? A Nancy, o Steve e a Robin tacam fogo no corpo, né, do Vecna, e a Nancy começa a atirar nele, que é uma cena linda, que é a cena mais linda pra mim de toda a história de Stranger Things. É aquela cena da Nancy atirando nele. É uma cena visualmente muito bonita, eu acho ela muito bonita mesmo, e eu acho que ela tem um peso muito grande, porque ali é toda a essência da Nancy, sabe? E eu acho que a Nancy é espetacular, e nessa temporada ela tá ainda mais, porque ela foi cabeça de tudo, sabe? De ir raciocinando, ela teve o palpite certo a respeito do Victor Creel, e se não fosse a Nancy, realmente eles não teriam resolvido muita coisa nessa temporada. Então eu acho que aquela cena é perfeita, perfeita mesmo. E, enfim, a mais bonita pra mim. Bom, acaba que a Max morre, mas não morre, e aí fica essa incógnita aí pra próxima temporada. E aí tem aquele momento em que eles ficam se perguntando o que foi que aconteceu, como é que a Max tá viva, mas não tá viva, sabe? O coração dela parou por mais de 1 minuto, né, como o Lucas fala, e eles não têm certeza se ela tá viva, né, aliás, eles não têm certeza se ela vai acordar dali, né, quando e se ela vai acordar dali. Então tem aqueles momentos ali que deixam a gente aflito sem saber o que tá acontecendo, mas que eu acho que vai tudo ser resolvido na 5ª temporada, né? Vão resolver tudo na 5ª temporada. Assim espero, porque vocês perceberam, né, que na história tem algumas pontinhas soltas. E bora ver se elas vão ser amarradas ali com a 5ª temporada. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Enquanto o pessoal tá atacando o Vecna, né, com fogo, lá dentro da cadeia, né, o Hopper, o Murray e a Joyce estão atacando também o Demogorgon com fogo. Então eles estão naquela batalha ali, as coisas vão meio que acontecendo paralelamente. É muita coisa acontecendo, gente, por isso que eu acabo esquecendo uma ou outra.
Mas basicamente a temporada acaba, né? Tem o reencontro do Hopper com a Eleven, que é um reencontro bem emocionante. E ali mais pro fim eles veem meio que caindo uns negocinhos assim azul, que é o que geralmente acontece no Upside Down. E então, e nisso, né, eu acredito que seja a prova de que realmente os dois mundos se fundiram, né, devido à abertura daqueles portais, daquele negócio lá que quebrou a barreira realmente. E aí dá pra gente ver algumas plantações ficando podres, assim, e encerra essa 4ª temporada. E fica aí, né, o nosso suspense pra 5ª, porque tem uma cena, né, em que o Mike tá conversando com o Will, que o Will fala que ele sente que o Vecna não tá morto, mas que ele tá muito machucado. E tem até uma teoria de que talvez, né, a Max não seja mais ela. Quando ela acordar, não vai ser ela, e sim o Vecna. Mas isso aí fica pra 5ª temporada e a gente volta aqui pra falar depois. Então esse foi a ordem cronológica aqui dos fatos de Stranger Things. Se você gostou desse vídeo, por favor, já deixa teu like, já se inscreve nesse canal só pelo meu esforço. Pode deixar de pena pelo meu esforço, porque são 1h e 22 minutos de vídeo falando, a minha garganta já tá ardendo aqui, mas eu vim trazer esse vídeo pra vocês, eu adorei gravar. Foi mais de uma semana de preparação de vídeo, escrevendo roteiro, tô gravando 1h e 22 minutos gravando, eu ainda vou passar mais boas horas editando esse vídeo, então valoriza o meu trabalho. Já se inscreve aqui nesse canal, já manda esse vídeo pros teus amigos pra eles poderem acompanhar, né, a ordem cronológica dos fatos de Stranger Things, já tô até enrolando as palavras, e também para que você possa entender mais ou menos como funciona, e também se você assistiu esse vídeo até aqui, você pode descobrir pontas soltas no enredo, né, no roteiro, e você pode estar compartilhando com os seus amigos e debatendo e tentando também amarrar essas pontas, sabe? Tu viu que tu achou sentido nas coisas que estão faltando, nas coisas que não fazem sentido? Tenta encaixar de alguma forma, sabe? Tenta explicar como que essas coisas podem vir fazer sentido e como que essas coisas se encaixam na história, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já me segue lá nas minhas redes sociais, né? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o meu TikTok e o meu Instagram. E é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.